Olá pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bertina Cast Podcast, começando para você nessa noite de terça-feira, hoje um clima mais gostoso, mais fresquinho, né pessoal? Enfim, nós estamos iniciando hoje o 16º episódio, já são 16 episódios aqui do Bertina Cast, sempre trazendo assuntos importantes para a nossa cidade, para a nossa comunidade, pessoas também que têm aí o poder de poder falar de determinados assuntos. Pessoal, antes da gente começar o nosso podcast aqui, falar sobre o assunto de hoje, eu quero já agradecer a todos os nossos apoiadores e patrocinadores, que é claro, o podcast só está no ar graças a eles que nos ajudam a manter esse projeto. Agradecer a Madalena do Nakai Supermercados apoiando o Bertina Cast Podcast. Agradecer a nossa amiga Mari, alô, galera da AM Fitness, Academia AM Fitness. Ô Mari, eu acho que semana que vem eu tô por aí, viu? Toda semana eu prometo, mas semana que vem eu apareço por aí. Agradecer também a Viviane e também o Matheus da CV Festas. Vai precisar decorar a tua festa, aniversário, formatura, casamento? Não importa qual seja a sua cerimônia. Procura a CV Festas, que tem a melhor decoração de Santo Albertina região e, é claro, pessoal, o melhor preço aqui da cidade. Agradecemos também a Juliana da Farmácia Fórmula Exata, que também apoia aqui o nosso podcast. Obrigado, Juliana. Também Padaria e Confeitaria Keila Bolos, rapaz. Aquele bolo no pote tava uma beleza, viu? Obrigado, Keila. Agradecemos também ao Estúdio Suzy Kelly, micropigmentação labial, de sobrancelhas, colocação de cílios e muito mais. Agradecemos a nossa amiga Jamile da Decora Plus, que inclusive o backdrop aqui do nosso estúdio é lá da Decora Plus, comunicação visual e papéis de parede. E agradecemos também a Janete Vitor, porque está apoiando mais uma vez aqui o nosso programa, pessoal. E semana passada nós falamos do livro Marilata, que está aparecendo para você aí na tela. O livro que você pode achar aí dentro da Amazon, pode comprar, um e-book, na verdade, que você pode comprar e baixar no seu aparelho, para você ler em qualquer lugar. E também hoje nós vamos falar, pessoal, desse livro aqui, ó. Para quem ainda não conhece, o primeiro livro da Janete Vitor, inclusive é escritora santo albertinense, o livro Escola da Vida, viu, pessoal? Ele fala sobre as diversidades, a estabilidade postural, percepção visual, coordenação visomotora, integração bilateral, orientação espacial, consciência corporal e também coordenação motora fina, viu, pessoal? Trabalhando com os personagens aí da escola. Tem lápis, tem borracha, tem vários personagens, são livros infantis, pessoal, voltado para sua criança, um livro de educação infantil da nossa escritora Janete Vitor, além, é claro, do Escola da Vida, o famoso, né? Famosa Escola da Vida, que inclusive esteve lá na FLIV, na divulgação de livros, lá no Encontro de Livros em Votuporanga, é a história que se passa toda no município de Santo Albertina, que fala também, aí, inclusive, das diferenças das pessoas, né? Que ninguém é igual. E existem várias diferenças que precisam ser aí entendidas pelas crianças. É um livro muito importante aí para você dar para o seu filho de leitura fácil, viu, pessoal? É o livro da Janete Vitor, Escola da Vida. E esse aqui é a primeira edição do Escola da Vida, tá, pessoal? Ambos os dois livros você pode estar adquirindo com a Janete, diretamente com ela. Inclusive, o número dela tá aí, o contato dela tá aí na nossa live. Ou também você pode adquirir o livro Marilata através da Amazon. Entrando lá na Amazon, você digita Marilata de Janete Vitor e você já encontra o livro da nossa escritora santo albertinense. Pessoal, para o 16º episódio, hoje é o 16º, acho que eu falei 15º no começo, mas hoje é o 16º episódio do Bertina Cast, e nós trouxemos aqui pessoas que fazem um trabalho muito importante aqui no nosso município de Santo Albertina. Sim, pessoal, nós trouxemos hoje conselheiras tutelares para falar sobre um pouquinho sobre o trabalho do Conselho Tutelar, sobre o que é o Conselho Tutelar, que muitas vezes as pessoas têm dúvidas. E está aqui hoje com as nossas convidadas. Quero já de antemão agradecer a vocês por terem aceitado o convite de estar aqui hoje, dispondo do tempo de vocês, para falar um pouquinho sobre esse trabalho. Estou aqui com a Patrícia Xavier e com a Eliane Lepre, que são conselheiras tutelares de Santo Albertina. Boa noite para vocês, sejam bem-vindas. Podem se apresentar aí para o pessoal que ainda não conhece vocês. Boa noite, pessoal. Meu nome é Eliane Lepre, sou assistente social, estou exercendo a função na Guarda Mirim aqui do nosso município e também como conselheira tutelar. É meu primeiro mandato e já, assim, quero agradecer também a oportunidade em meu nome, em nome do colegiado todo, que nós somos em 5 membros, né? E alguns não estão presentes, mas que também, assim, trabalha junto com a gente, desenvolve todo o trabalho. Eu sou a Patrícia, conselheira tutelar,
Algum tempo atrás também já fiquei 4 meses trabalhando no conselho e agora é meu primeiro mandato que eu estou trabalhando com todo mundo aí. A gente gosta da turma que a gente está, todo mundo unido, todo mundo tentando fazer o melhor para a população. Bom, então aí vocês já conheceram a Eliane e também a Patrícia. Para a gente abrir aí a nossa conversa, eu gostaria que vocês nos explicassem o que é o Conselho Tutelar. Bom, é assim, essa pergunta ela é nova para nós todos os dias, viu, Thelma? O que é o Conselho Tutelar em si? É uma pergunta que, às vezes, até nós mesmos, né, fica questionando uns aos outros. O Conselho Tutelar, ele é um órgão, ele é autônomo, né? Ele é um órgão, ele é composto por 5 membros e ele, tecnicamente, ele tenta, né, conduzir as situações quando assim, é pertinente a nós. E esse é um problema que nós, do Conselho Tutelar, temos assim, enfrentado muito. Muito por quê? Qual é a atribuição do Conselho Tutelar? Porque quando a gente fala em atribuição, não é fugindo de alguma coisa. É o que eu posso fazer, até onde o Conselho Tutelar pode ir. Sim. E esse é um problema muito grande que a gente vem trabalhando, a gente vem tentando conduzir as situações, porque nós temos limites, né? O Conselho Tutelar, ele trabalha embasado no ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e assim, se tiver alguma dúvida em relação, basicamente é mais fácil procurar o artigo. Procura o artigo 136 do ECA que ele vai falar o trabalho do Conselho Tutelar. Quais são nossas atribuições? Que é as atribuições. Para quê? Para quando surgir uma dúvida. Por exemplo, nós trabalhamos com toda a rede do município. Acontece, por exemplo, um problema lá na escola, acontece um problema na lanchonete da avenida da cidade. Quem que nós temos que chamar? Com quem a gente tem que falar? Isso você se refere quando se trata de jovens, adolescentes? Jovem, crianças e adolescentes. Criança é de 0 a 12 anos, e de 13 a 18 incompletos é adolescente. Aí nessa questão que você citou de lanchonetes, dos problemas, a pessoa ela deve consultar aí a lei, você fala. É porque o artigo 136, ele fala que a responsabilidade do Conselho Tutelar para com as crianças e com os nossos adolescentes, o que é? Nada mais é do que conversar, conduzir uma situação, tentar fazer um esclarecimento maior para os pais. Encaminhar, que são os maiores, os responsáveis mesmo por essas crianças e adolescentes. No caso, o conselho, então, seria o intermédio ali, o que estaria com conversação. Tipo assim, se o adolescente estiver lá no bar, eles acham que nós temos que ir lá e buscar. Não, quem tem que ir lá, que tem que ver, são os pais. Depois disso, o que o conselho faz? Por que esse adolescente estava lá? O que levou ele a estar lá? Ele está precisando de atendimento psicológico, ele está precisando de ir para um psiquiatra, é o Conselho Tutelar que faz esse tipo de encaminhamento. Aí nós chamamos os pais, conversa com os pais e faz os devidos encaminhamentos para a rede. É porque a gente escuta muito, né? Fala, nossa, a criança está ali, cadê o Conselho Tutelar? Sim. E aí não é porque vocês não querem, mas é porque existe uma lei para isso, né? Aí ninguém pergunta, cadê os pais, né? Porque onde que estão os pais, que a criança está lá ou o adolescente está lá, sendo que a responsabilidade é deles, né? Aí nessa situação, o certo seria os pais irem até lá. Sim, os pais. Aí é igual a Patrícia falou, o que acontece? Se por uma acaso acontecer algum problema, que o pai não está na cidade, não está no município, não se encontra, aí o Conselho Tutelar, ele vai para respaldar aquele adolescente do que está ali acontecendo com ele. Na verdade, o Conselho Tutelar, até para os próprios jovens, é uma visão distorcida. Porque quando o conselho chega em algum problema, logo os adolescentes acham que nós estamos ali para prejudicar eles. Não é isso. O Conselho Tutelar, ele é a proteção da criança e do adolescente. Ele vai ali para defender as leis, assegurar os direitos deles. Então, o que está sendo lesado, como disse a Patrícia, o que leva esse adolescente de 13, 14 anos a ficar ali numa lanchonete, num bar, bebendo, fumando, fazendo, quando a gente fala bebendo, fumando, na bebida, no caso, é o excesso, né?
ou mesmo uma criança, um adolescente, ele não é permitido beber. Né? Então, assim, mas não é só essa questão. O que o leva a isso? Aí é a hora que a gente conduz para as redes. O que são as redes? CRAS, no caso CREAS, quando tem no município, centro de saúde, psicóloga, né, atendimento. Então, o Conselho Tutelar é um trabalho em conjunto. Em conjunto com as redes do município. Nós trabalhamos em conjunto com o CRAS, com o Centro de Saúde, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com as escolas. Tudo isso dependendo da demanda que o adolescente ali precisa. Sim. E tudo isso, se não fluir no município, se todos não falar a mesma língua, todos não trabalhar em função a prol aquilo que está necessitando, não flui, não tem um bom desenvolvimento. Então precisa que toda a rede fale a mesma língua e trabalhe com a mesma intenção de ajudar, de proteger, de defender os direitos da criança e do adolescente. Eliane, seria possível você citar uma situação em que o Conselho Tutelar deve ser acionado? Porque a gente falou, né, que o Conselho Tutelar, o trabalho dele é fazer a conversação entre a família e o adolescente. Mas em que caso, por exemplo, um exemplo aí, o Conselho Tutelar deve ser acionado pelo familiar? Bom, vamos lá. Por exemplo, um adolescente, uma criança está precisando de um atendimento médico e não está conseguindo uma vaga. E tem que ser com urgência. Isso. O Conselho Tutelar, ele pode solicitar um atendimento para a criança com urgência. Pode ser no psiquiatra, no psicólogo, no que for. A gente pode fazer essa solicitação. Isso porque é um direito dele, garantido. Sim, garantido. Uma vaga escolar que foi negada. Sim. Isso é importante, porque acredito que muitas pessoas não sabem disso, sim. Que podem procurar o conselho nesse caso, porque igual vocês falaram, né? Há ainda um estigma que o Conselho Tutelar ele está aí para prejudicar, né? Sim, o conselho só aparece aqui quando está numa situação assim, mas antes não aparece. Mas aí, como vocês citaram, nesse caso, uma vaga escolar, é porque no nosso município não temos esse problema, né? Não. Mas se tivesse, a criança Sim. é um direito dela estudar, um e direito. se não tivesse esse direito sendo concedido, poderia procurar o Conselho Tutelar para intervir. Se o direito for violado da criança, o Conselho Tutelar pode intervir. Eu acho também importante a gente ressaltar um fato que é tão interessante que quando você começa a trabalhar, e aprender, né? E aí é coisa que às vezes você acha que aqui no seu município isso não ocorre, é uma das coisas que tem. Aí é a hora que às vezes você conversando com outro setor, a pessoa, nossa, mas isso acontece. Por exemplo, e quando a criança não está indo à escola? Os pais não estão levando seus filhos à escola, a educação é necessária. Sim. E aí, chama o Conselho Tutelar. Depois do quê? Depois que a escola, já esgotou a educação, todas as possibilidades. Isso. Aí não conseguimos, não traz na escola, a criança está perdendo, o ano está terminando, a criança não foi alfabetizada. O que acontece aí, gente? Está sendo lesado, essa criança está sendo lesada. Estão tirando o direito dela de estudar. Né? É onde o conselho entra, e aí a gente aciona os pais, aí lá no conselho a gente tem como que fala agora, Eliane? Mas não é mais medida, né? Mudou agora. É como se fosse uma medida que a gente aplica aos pais e que se eles vierem a cometer de novo... Uma notificação seria. Seria uma notificação. E se eles vierem cometer de novo a mesma infração, ali a mesma coisa, a gente pode estar enviando para o Ministério Público e aí o Ministério Público vai vir uma determinação de lá para os pais. Aí seria uma penalidade. Seria uma penalidade, Como que é? Há quanto tempo vocês estão no conselho? 3 anos. 3 anos, né? Como que é para vocês trabalharem no conselho? É totalmente diferente daquilo que vocês pensaram antes de estar dentro do conselho? Sim. Igual eu falei para você no início, né? Essa parte do social é uma coisa que sempre me cativou muito e eu gosto muito. Mas nunca passou pela minha cabeça, porque é tamanha responsabilidade que tem hora que até nós mesmos falamos, gente, será que isso é para o Conselho Tutelar? Aí nós mesmos, nós vamos lá pesquisar para ver, gente, é para o Conselho Tutelar.
Então, a responsabilidade do Conselho Tutelar, hoje, eu digo hoje porque cada vez estão acontecendo mudanças de lei, melhorias que estão facilitando mais para ser resolvidos os problemas, porque antes a demanda, eu acho que era assim, era menor e às vezes muito não chegava às vias de fato, mesmo por falta de conhecimento. E quanto a isso a gente também não está podendo reclamar, né, Patrícia? Porque os esclarecimentos, as capacitações estão sempre aí, para esclarecimento da toda a rede, sempre junto. E igual eu pontuei para você, que eu assim acho muito necessário isso, a gente comentar e falar que a rede é essencial para fluir o trabalho. É essencial. Se a rede não trabalhar em conjunto, não desenvolve. E aí, quem é lesado com tudo isso? A criança e o adolescente, que fica ali a desejar, né? Que fica ali sem resolver, às vezes, um problema que seria uma coisinha tão simples, mas por falta de conhecimento, não se procura o conselho tutelar. É igual a gente gostaria de deixar claro para a população que o nosso serviço é plantão de 24 horas, pode estar ligando para o conselho de madrugada, a hora que for necessário. E a gente, quando acontece alguma coisa grave, ou até que não seja grave, mas tentar procurar o conselho no momento que está acontecendo. Porque muita coisa a gente às vezes poderia estar resolvendo ali na hora, por já ter chamado a polícia, a gente já ter conseguido uma intervenção maior, e a gente não consegue, porque já passou do tempo, você entendeu? Às vezes a pessoa vai fazer uma denúncia para nós de espancamento. Às vezes já passou 2, 3 semanas. Aí como que a gente vai levar essa criança para fazer um exame de corpo de delito, sendo que as marcas já não estão mais no corpo, e aí a gente não consegue fazer o que seria preciso ser feito. Então a gente queria deixar para a população sempre procurar o conselho, na hora que tiver em desespero, pode ligar a hora que for, sem problema nenhum. Patrícia, nesse caso que você citou sobre o plantão, se a pessoa estiver presenciando algo assim, como você disse, um espancamento, de que forma ela deve procurar conselho? Ligando? Tem um número hoje que a pessoa pode estar entrando em contato? Tem um número, assim, você lembra, Eliane, que eu sempre confundo o número aí agora. É o número de celular? É o número do celular que a gente... E também assim, igual nós estávamos falando, a importância da denúncia. Sim. A denúncia ela pode ser feita de forma anônima? Sim, não precisa se identificar. Precisa se identificar. Que a gente trabalha ali no conselho baseado em denúncias. Se a pessoa não denunciar, como que nós vamos ficar sabendo o que está acontecendo? Então a pessoa pode ficar tranquila, não sai dali do conselho, o que a pessoa contou, falou, quem foi. Não, isso daí é um sigilo que a gente tem, sigilo profissional nosso, pode ficar tranquilo. Você achou tudo? Pode falar. Pode falar, que aí depois a gente vai reforçar também no final. Ah, tá. 17 99655 9354. 99655 9354. Tá aí o número, então, pessoa, esse número tem um WhatsApp também? Ou tem WhatsApp. Tem WhatsApp, então a pessoa pode mandar mensagem. Pode também, mandar mensagem, sim. Que legal, é importante essa informação, né? Vocês agora com 3 anos de conselheiras, a função, ela existe muita burocracia, muita coisa assim que às vezes a gente até queria fazer como pessoa, né? Porque acredito que vocês, como conselheiras, presenciam muitas vezes casos que se vocês acreditam, são mães, né? E se colocar ali no lugar de mãe, e às vezes não se colocar como mãe, mas como uma conselheira ali, e às vezes a lei te limita a tomar uma decisão, ou a tomar uma atitude. Como que é para vocês isso? Ou até mesmo o contrário, né? Muitas das vezes, como lei, baseado em lei, que o trabalho ele só tem que ser ensino de lei, e aí essa é uma preocupação muito grande, porque às vezes a gente fala, tipo assim, mas não tinha problema nenhum, né? Não custava nada a gente dar essa ajuda, mas como você não é embasado por lei nisso aí, se você fizer e às vezes der algum problema, e aí o que te respalda? Isso não era a sua função, isso não era a sua obrigação. Meio que, por exemplo, assim, o Conselho Tutelar em si, ele é um órgão que só funciona se ele for aqui no município. Se a gente sai do município, nós já não temos valia mais nenhuma. Acontece muito um fato assim também, que às vezes a pessoa tem um sobrinho que mora na cidade vizinha e às vezes está acontecendo um problema lá e pede socorro para a gente, olha, ajuda a gente, está lá precisando de ajuda, mas nós não temos
poder nenhum no outro município, no município vizinho. O certo mesmo é a hora que a gente chega no município, é a gente já comunicar ao conselho de lá que nós estamos no município, para eles tomar as providências, e aí a gente, por exemplo, se for buscar um adolescente que aconteceu algum problema, a gente não pode nós chegar no município e nos direcionar lá na casa, na residência de alguém, a gente nem pode. Mesmo no caso, por exemplo, de uma adolescente, uma criança que seja residente aqui e esteja em outra cidade. Aí, da mesma forma, tem que ser o conselho de lá, é eles que têm que resolver. O poder só se limita ao município. Ao nosso município. E é um outro problema que a gente enfrenta também muito grande. É, às vezes, a necessidade da pessoa em ir a algum local, por exemplo, em um fórum, em uma audiência, alguma coisa, né? Não que nós nunca o fizemos. E a gente ainda até faz. Mas se for por lei, não é o certo fazer. Mas, igual você falou, como é uma coisa que mexe também muito com a sensibilidade da gente, e é o que mais mexe, né? Também, porque muitas das vezes, por exemplo, quando você tem que retirar uma criança num local da família ali, né? Às vezes a reação é aquela reação assustadora aos olhos de quem está por fora, né? Mas é porque às vezes não chega ao conhecimento deles o que já chegou ao nosso conhecimento. E falar, todo mundo fala, né? E pensar que é fácil para nós, o conselho, ir lá fazer uma retirada de uma criança, não é não. Porque às vezes você vai lá, naquela noite a gente não dorme. Maçante. Aí no outro dia a gente é obrigado em 24 horas informar para o Ministério Público, então você tem que fazer um relatório muito bem feito. E aí parece que aquilo te chocou tanto que tua mente parece que não consegue estar ali para fazer aquele relatório. Então são coisas assim, que para nós é muito difícil. Muito. Lidar com criança é difícil. E aí, Theo, igual no início da fala da Patrícia, é uma coisa interessante, eu acredito que isso deve ter acontecido em outros também colegiados, né? Mas o nosso colegiado tem conseguido manter segurar o outro quando está balançando, sabe? E isso é assim primordial. Mexe muito com o psicológico. Mexe com o psicológico e são 5 membros fixos, né? E tem a suplente também. E aí são 5 ideias diferentes, mas que a gente, graças a Deus, a gente vê que o intuito é o mesmo, né? Mas são cabeças que pensam diferente. Então, se a gente não centrar, não ficar todo mundo firme e um dar aquela segurada no outro na hora dos problemas maiores, porque às vezes o problema é tão grande que abala a gente a ponto de a gente não conseguir na hora. A gente comenta, pessoal, acho que é bom nós dar uma parada agora, vamos parar, amanhã a gente continua, porque é muito difícil. Vocês falaram de casos que são difíceis de lidar. Hoje vocês têm mais ou menos um balanço de quais são os casos mais frequentes que o Conselho Tutelar atua no município? Casos que acontecem com frequência? Olha, eu acho que é espancamento de criança, estupro. É uns que a gente mais choca e que a gente mais está lidando e que aumentou no nosso município. Crianças olhando para a gente e suplicando que não quer voltar mais para a casa dos pais. Criança de 7, 5 aninhos, o que você faz numa situação dessa? Então, nós estamos vendo que o nosso município, em relação a esses casos, assim, aumentou muito. Questão de abuso infantil. Porque o caso é assim, você chega até você a situação. Sim. Aí quando você está trabalhando em algo, que você vai pegando uma experiência, você parece que você começa, você consegue, parece que ler o olhar, né? Mas aí você tem que ter aquela cautela para conduzir a situação. Você não pode simplesmente chegar lá e retirar aquela criança dali, não. Então você fica assim, vai ser mais um dia, mais uma noite, a gente não sabe o que está acontecendo ali direito. Nós todos desconfia, tem as denúncias, mas... Tem evidências, né? Mas não é assim que funciona, né? Não pode ir lá de imediato, porque acredito que pela vontade de vocês seria de imediato ir lá e falar, não, dá a criança aqui porque ela está tendo o direito dela violado. Nós temos o poder do Conselho Tutelar ir lá na residência se tiver acontecendo algo e fazer a retirada imediata. Se a gente vê, pegar a criança lá com machucado, com hematomas, se a criança chegar relatando para nós, a gente vai fazer o exame, leva para a delegacia, o delegado pede para fazer o exame de corpo de delito, constatou alguma coisa, a criança nem volta mais para a residência.
criança já é retirada, ou fica com a família, né? Em último caso, é enviado para Jales, ali na Casa Abrigo. E aí, com essas condições, é a hora que confunde. Por quê? Tudo isso que foi feito, foi um ato errado do conselho? Foi um ato errado da psicóloga que fez um acompanhamento ali? Que tá por fora, às vezes acha que é cruel, né? Isso. Sim. Foi um ato? Não. Foi um ato para ver se realmente isso estava acontecendo ou não. Por quê? Se você não faz, poderia estar acontecendo. Não é assim? Ou você faz e não era tudo isso até que chegou até você. Então, olha como que é difícil a situação. Nós também não sabemos. Então, a criança ali que ela é indefesa, que ela não sabe falar direito, que ela não sabe ainda contar, ou tem o medo, né? Que ele é conduzido a não contar, a não falar. Tem tudo isso também, sim, né? E tem casos também que chegou até nós que também não era verídico. Sim. Que a gente começou a trabalhar no caso, começamos a ver que as coisas não eram bem o que tinha chegado até nós. Então, por isso que a gente tem que ter uma cautela muito grande de ir lá e fazer qualquer coisa naquele momento, né? Então, onde a gente senta, conversa com o colegiado, todo mundo junto, e a gente não pode decidir, tipo assim, a Eliane hoje está de serviço e ela vai lá, ela vai decidir tirar uma criança. Não, ali é o 5, nós somos o colegiado, tem que decidir todo mundo, mesmo que eu não pense igual, mas é essa decisão, todos concordou? Acabou, é aquilo dali. Então, não é um sozinho que decide nada. Eliane, você citou aí a questão do trabalho da criança, muitas vezes ser coagida em situações. Eu sei que às vezes não vai ser da área de vocês o assunto que eu vou me referir, mas como você falou que existe um trabalho em rede, que participa do CRAS, que participa do Centro de Saúde, as escolas hoje elas estão integradas nesse sistema para passar orientação e conversar com a criança, para que ela fale sobre esse assunto. Porque você falou, realmente, existe caso que a criança é coagida com medo e tal, e eu acho que o trabalho em si da escola, que é a atenção, vamos dizer que primária, né? Porque a criança passa a maior parte do dia dela dentro da escola. Sim. E aí ela tem essa confiança de falar para o professor. Sim, para falar para você a verdade, a forma certa mesmo de fazer conduzir essa situação, é mais fácil a gente conseguir pela escola do que pelo conselho. Porque, igual eu falei, nós falamos para você no início, a hora que eles veem o conselho tutelar, eles chocam. É engraçado que você passa na rua, eles veem a gente, eles escondem atrás do poste, tipo, olha o conselho tutelar. Você tá entendendo? Então, às vezes, se é um caso assim, e se a gente chega, é muito mais difícil. Então, às vezes, um professor, né, um orientador, às vezes um professor de um projeto de vôlei, que seja assim, que eles tenham aquela liberdade maior, que você sabe que o professor parece que eles têm aquele afeto, sim, né? Maior proximidade. Isso, então é uma forma de conduzir mais. E muitas das vezes é por isso que tem tanta evasão escolar. Porque às vezes está acontecendo alguma coisa em casa que eles não deixam as crianças ir para a escola para isso mesmo, para as crianças não contar o que está acontecendo. A que ponto chega, né? A que ponto? Agora o mito, verdade ou não, quando eu era criança, né, tinha aquela história de que dava 10 horas, a criança não podia estar na rua, senão o conselho pegava, alguma coisa assim. Isso é verdade ou não? O conselho passou das 10 horas, o conselho faz alguma coisa relacionada a isso, pegar a criança ou não? Não, Bem que depende. tem horas, dependendo do lugar que a gente encontra a criança, dá vontade. Porque é engraçado, né? Se você é criança, o que diz isso? Criança, ele tem que ter limites, né? Sim. Então, se tem limites, o que essa criança de 12 anos, 10 anos está fazendo num determinado lugar? Mas aí vem aquela coisa, cadê os pais dessa criança? Igual você disse de mito aí, tem pode-se dizer assim, uma frase que eu sempre acho muito interessante, muitas das vezes estressa um pouco a gente, né? Quando eles colocam assim, cadê o conselho tutelar que não foi lá no baile funk buscar aquela criança? E cadê os pais daquela criança? O conselho ele intermedia o trabalho entre a família, mas o trabalho de educar a criança e dar ensino à criança são dos pais, né? Muitas vezes transfere até para a escola, né? Essa transferência que é o que
eu acho que está precisando mudar um pouquinho, porque às vezes, na hora que os pais percebem essa liberdade que os nossos adolescentes estão tendo, que os nossos adolescentes hoje estão tendo, é mesmo essa fala de que criança não namora. Desde quando criança namora? Por que criança não namora? A criança, ela é responsável pelos atos dela? Ela sabe o que é bom para ela, o que é ruim para ela? Ela não sabe. Então, a partir do momento que ela não tem essa responsabilidade, ela não tem que ter esse fato na vida, esse relacionamento. Criança brinca. E o que acontece? Nesses casos, quem responde são os pais. Eles têm que entender que se a criança estiver lá na rua e for um lugar que não é adequado para a criança, o conselho tutelar pode ir até lá, vai constatar o que está acontecendo com a criança, só que quem vai responder depois pelo que a criança estava ali é os pais. Então, é complicado, né? Eles acham que pode deixar tudo, mas não entendem que o responsável é eles. A gente viveu aí praticamente quase 3 anos de pandemia, né? Como que foi o trabalho de vocês durante a pandemia? Teve muita denúncia, porque tinha a questão da aglomeração e a questão de que a aglomeração era maior, voltada a jovens e adolescentes. Né? E como que foi esse trabalho para vocês? Bem complicado. Eu acho que o trabalho complicou mais e aí volta a fala aquele comprometimento, né? Porque você vê eles sendo lesados e eles achando que está conseguindo, tipo, nós estamos enganando eles, ficam nas edículas ali trancados, né? Ficam nos fundos das casas, todos ali junto, né? Bebendo, fazendo uso de alguma coisa que alguma substância que a gente sabe que não vai levar a nada, que vai levar sim ao sofrimento, né? E aí nós, eu acho que teve uma fase que nós ficamos meio que inútil, sentindo assim, impotente, né? Assim, poxa, a gente sabe que está lá, a gente sabe o que eles estão fazendo lá. Muitas das vezes a gente sabe os maiores que conduzem aquela situação e você está mãos atadas. Passa aos seus olhos e você não pode fazer nada, você fica olhando. Só que a gente tem que deixar claro para esses adultos que costumam andar com esses menores, que bebe, que fuma narguile, que tudo isso para menor de idade é proibido. Quem vai responder são os maiores que estão com eles. Então, se um maior sair com uma criança ou com um adolescente e der a bebida ou cigarro, mesmo que ele não der, ele estiver junto, bebendo, e alguém denunciar, quem vai responder é esse maior de idade. Outro problema é que a gente vai falando, às vezes volta até a fala que a gente vai lembrando, né? Um problema também que é bem corriqueiro é bebida. E quando às vezes você... A comunidade em geral, eles têm que entender que o conselho tutelar, ele trabalha em cima de denúncias. Porque a maioria das vezes quando a gente vai até um local, nós não fomos lá porque nós vimos o adolescente lá. Nós fomos lá porque alguém ligou no número do conselho tutelar e pediu, que viu a necessidade. Que viu ali que aqueles adolescentes estão fazendo uso de alguma coisa em excesso, estão abusando da situação e aquilo não vai ser bom. Aí eles chamam o conselho tem que ir lá ver. Vamos lá ver se é a nossa parte, ou se é caso para a polícia, ou se a gente vai ter que localizar os pais desses adolescentes, né? Aí muitas das vezes a gente vai e a fala dos adolescentes é aquela fala que, na nossa opinião, é a fala mais difícil de se ouvir. Eu já bebo sim, mas meus pais deixam. Eu acho que é a frase mais triste. Porque a gente está vendo todo que ele está sendo lesado, né? Desculpa. Porque teve vez até da gente falar, não fala isso para nós, porque senão a gente vai ter que tomar providências disso que você está falando para nós. Não, eu bebo porque meu pai deixa beber, eu bebo, minha mãe deixou eu beber. Eles acham que é normal que eles podem deixar os filhos beber, mesmo que sejam os filhos for menor de idade, mas como ele está deixando, não tem problema. Não, e não é assim que funciona, né? Ele vai responder por isso. É um crime que ele está cometendo.
Complicada a situação, né? Muito, como a gente sim. falou no começo, né? É muito limitado. É complicado, é triste, porque muitas vezes a gente chega na casa para tentar ajudar e a família é a primeira a criticar, a xingar, a falar mal de nós. E nós estamos ali, não é para ferrar com a família, não é para ferrar com o adolescente, é para a gente poder apoiar eles, porque às vezes nem eles estão conseguindo ver exatamente o que está acontecendo. E nós estamos ali para ajudar. E aí é onde a gente sai criticado, mas não vamos desistir. Ficou até corriqueiro já. Ficou. Vocês citaram em algo que achei muito interessante, né? Vocês só podem ir ao local e fazer alguma coisa se for denunciado, se vocês forem acionados. Mesmo sabendo o que está acontecendo, vocês não podem ir lá. Não, depende. Sim, depende. Assim, por exemplo, se um de nós, conselheiro, a gente passar num ambiente que a gente vê que aquele ambiente está em excesso, tem alguma coisa, a gente pode também. Mas é que eu estou dizendo assim, a gente não faz o serviço igual a polícia, que faz ronda policiais, é nesse sentido. É porque às vezes acontece, as pessoas falam assim, nossa, esse feriado prolongado nós não vimos o carro do conselho. Tem uma festa na avenida, eles acham que nós temos que fazer igual a polícia. Encosta a viatura lá e fica, você entendeu? Não é, o serviço do Conselho Tutelar não é esse. Já fizemos algumas vezes que a praça ali é um problema muito grande, a praça, né? A gente recebe muita denúncia dos adolescentes ficar ali embaixo, ficar bebendo, fumando narguile. Só que aí a gente fez um trabalho de tentar ajudar ali. Mas o certo é chamar os pais e eles se responsabilizar e tirar os filhos dali, né? E o nosso trabalho não é igual esse da polícia, que a polícia chega lá, a polícia pode estacionar a viatura, ficar ali. Às vezes eles confundem o nosso trabalho com o trabalho da polícia. Antes da gente continuar aí a nossa conversa, que está muito interessante, né? Quero agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, agradecer ao Nakai Supermercado através da Madalena, agradecer também a Mari da AM Fitness, Academia AM Fitness. Pessoal, projeto aí para o final do ano, hein? Vamos lá, todo mundo para academia. Agradecer também meu amigo André da Zarit Telecom, melhor internet fibra ótica de Santo Albertina. Inclusive, a nossa transmissão está sendo feita através da Zarit Telecom, internet fibra ótica de qualidade, viu, pessoal? Agradecemos também a ACV Festas da Viviane e do Matheus. Agradecemos também a Juliana da farmácia Fórmula Exata, Keila Bolos, padaria e confeitaria Keila Bolos. Agradecemos também o estúdio Suzy Kelly, micropigmentação labial, de sobrancelhas, colocação de cílios e muito mais. A nossa amiga Jamile da Decora Plus está aí acompanhando a gente também, né, Jamile? E também a Janete Vitor, escritora santo-albertinense, que lançou alguns livros. Esse é um dos livros, Escola da Vida, primeira edição, que fala sobre diversidades, estabilidade postural, percepção e muito mais. São livros voltados à educação infantil. É a primeira edição. Tem esse, pessoal, que se passa, toda a história se passa aqui no município de Santo Albertina. Inclusive, tem várias fotos do nosso município, lindas fotos, na verdade, aí do nosso município durante a passagem das histórias da Escola da Vida, que fala também sobre a diversidade de cada um, e também o livro que está aparecendo para você na tela, que você pode comprar, adquirir esse livro através da Amazon. Entrando na Amazon, você compra aí digitando Marilata, tá? Que são historinhas de formas, como vocês podem ver aí. Pode estar adquirindo através da Amazon, e os livros físicos vocês podem estar adquirindo conversando com a Janete, inclusive o contato dela está aí com a gente. Pessoal, para quem chegou agora aqui na nossa live, nós estamos conversando com as conselheiras tutelares aqui de Santo Albertina, Patrícia Xavier e a Eliane Lepre, que estão falando sobre o trabalho, né? Trabalho do Conselho Tutelar do município, tirando dúvidas e fazendo esclarecimentos do trabalho do Conselho Tutelar, como a gente citou aqui no começo, que muita gente confunde o trabalho ou às vezes não entende qual é o trabalho, qual é a função, na verdade, do Conselho Tutelar. A gente já falou de muitas coisas aqui, mas eu queria saber agora uma experiência pessoal de vocês, dos 3 anos que vocês estão exercendo esse trabalho. Teve alguma situação que mais chocou vocês, que vocês marcou ou leva até hoje consigo, Patrícia? Acho que uma retirada de uma criança. No dia assim foi bem marcante. Acho que como foi a minha primeira, né? E aí você vê toda aquele criança chorando, mãe, pai, né? Começa a ser uma situação que vai te deixando meio apreensiva, Aquela noite eu não dormi.
Você acorda pensando, você fica o tempo inteiro lembrando daquela cena na sua cabeça, né? Sim, eu acho que todas. Na verdade, o trabalho em si, ele comove a gente. Eu também fui uma retirada, mas foi até mesmo por um outro fato. O que mais me chocou numa das retiradas que nós tivemos que fazer na casa já foi um adolescente. Não foi o dia que nós retiramos, foi o dia que eu encontrei ele e ele falou para mim: eu quero ficar aqui, eu não quero voltar para minha casa. Ele falou para mim que, eu não me recordo mais quem era a outra conselheira que estava junto, que lá ele tinha um lugar para dormir. Lá ele tinha comida gostosa para dormir, que ele tinha comido lasanha naquele dia. Tá entendendo? Então, assim, me chocou muito, porque até o momento eu pensava assim, em todos os sentidos. Meu Deus, vai ficar longe da família, vai ficar longe do pai, vai ficar longe da mãe, mesmo que a gente sabe que ali está sendo lesado algum direito, a gente sabe que tem um afeto, né? A gente sabe que tem essa ligação, mas ele falar isso para nós e continua a mesma fala até hoje. Ele fala que para devido lugar ele não quer voltar, ele tem vontade de voltar para algum outro lugar, mas na cabeça dele também parece que ele acha assim que vai ter uma mudança muito grande. Ele acha que a família também vai mudar. Então ele tem essa esperança, né? Mas essa fala dele de que ele não queria voltar para a família foi uma coisa que me chocou, porque eu pensava totalmente que era o contrário, que eles sempre queriam voltar, que eles sempre queriam, né? Esse, no caso, foram os casos que mais marcaram vocês. E quais são os casos mais difíceis que vocês atendem atualmente? Vocês consideram mais difíceis de lidar? Seria também a retirada da criança? No caso, esse sim, mas o caso de que quando os pais não entendem que eles estão fazendo essa situação com o adolescente. Porque assim, o trabalho em rede é assim, por exemplo, é retirada aquela criança. Aí os pais, eles são conduzidos para a rede, no caso aqui em Santa Albertina é o CRAS, para fazer atendimento com as técnicas, para eles ir construindo aquele vínculo familiar de novo, né? Que é esse trabalho que eles desenvolvem ali, que é o fortalecimento de vínculo com a família, para eles entenderem como tem que ser tratado uma criança, como que é uma família em si, aquele respeito, regras, horário de ir para a escola, horário de chegar, horário de fazer uma tarefa, essas coisas básicas de família, mas a família não adere, a família não vai. Enquanto a família não adere a todo esse procedimento, essa criança ela não tem para onde voltar. Porque se ela voltar, vai acontecer tudo novamente aquilo. A família não criou aquela estrutura, a família não criou aquele vínculo necessário para receber o filho e ele ter uma vida, o que se diz, normal, como todas as outras crianças. Ora, as regras, afeto, aquele carinho que é necessário, né? Aquele excesso, às vezes, de bebida na frente da criança. Sim. Pais que são, às vezes, usuário, fazer o uso na frente das crianças. Como diz o ditado, o exemplo vem de casa, né? É porque passa a ficar natural. Se você é criado nesse ambiente, ele também vai... Essa semana mesmo nós tivemos esse problema e nós falamos. Se você é criado dessa forma, você vai achar que aquilo é natural. Então você também vai fazer porque você acha isso normal. Mas meus pais faziam assim. Claro que tudo tem as suas exceções, a gente também não está, né, banalizando. Mas geralmente é assim que funciona. E o que acontece? Quando a gente vai fazer uma retirada de uma criança, antes da gente retirar a criança, a gente tem que procurar a família. E muitas das vezes a família é tão grande e nenhum aceita a criança. É triste de você ver que você vai em uma casa, não posso ficar, você vai na outra, também não posso. Existe então essa alternativa, quando vai fazer é o correto. É por lei. Nós não podemos fazer retirada de uma criança sem procurar a família antes. Sem procurar a família externa, não pode. Mas muitas vezes a gente procura e ninguém aceita ficar. Então, por isso que as crianças às vezes estão na casa-abrigo, porque não tem quem fica. É isso que eu ia perguntar, após a retirada.
Então, se a família não caso, não querer Se ficar com a ninguém, criança, se não pra tiver onde com que ela quem, pra onde que ela vai, né? a casa-abrigo. Não é só esse caso que às vezes os pais também estão presos, às vezes os pais não tem ninguém ali presente, ou os avós são umas pessoas muito de idade, não tem como a gente também deixar, né? Então, as crianças ficam na casa de abrigo, mas a maioria das vezes tem família, a família é grande e ninguém aceita. Caramba, é triste uma situação Sim. dessa, né? Ainda mais vocês que são mães, têm filhos e vê uma situação dessa, né? Aí a população não vê, às vezes, pensa que a gente já pegou, já levou, mas não procurou ninguém, não. A gente, antes de fazer isso, para começar, a gente vai levando, às vezes passa 1, 2 meses, a gente tentando, liga para... Fala que tem um parente lá em São Paulo, a gente liga e a gente vai tentando, mas não consegue. Isso que eu ia perguntar, vocês citaram aqui que o trabalho das conselheiras é limitado ao município, mas, por exemplo, a família tem um parente, igual você citou, lá em São Paulo, tem a possibilidade daquela pessoa em São Paulo... Sim, aí a gente passa para o Conselho Tutelar de São Paulo, da área ali onde eles moram, o Conselho Tutelar, assistente social, vão até a residência, ver se é um ambiente seguro para a criança, se é adequado, se o adolescente vai ter condições de ficar ali naquela casa, se a pessoa trabalha ou vai ter alguém para cuidar da criança ou do adolescente. A gente não pode ir mandando assim, sem ter uma segurança também total para a criança ou para o adolescente. Essa informação é um tipo de informação que é importante para a população saber, né? Sim. Que não é feito nada assim de imediato, né? Existe um trabalho todo por trás, uma procura da família, que Sim, é o que muita gente sim. pensa, que a gente muitas vezes escuta, né? Às vezes, né, Eliane, a gente recebe denúncia direta e a gente tenta trabalhar de todas as formas para não chegar a acontecer isso. Mas chega um ponto que às vezes que não tem como. Uma coisa importante também a ser falado é sobre termo de guarda, que é né? Muitas pessoas falam, o conselho tutelar deu a guarda do meu filho para outra pessoa, deu a guarda para a avó. O conselho tutelar, ele não dá guarda. Ele não dá, ele faz uma retirada, quando não na casa, né, se tiver alguém da família, deixa com um responsável, aí ele deixa ali junto um termo de responsabilidade, por um tempo, até eles regularizarem a situação, a justiça, né, começar a fazer ali a triagem com essa família. Eles procurarem um advogado, pedir para regularizar a situação, o advogado vai entrar com um processo. E aí quem vai determinar é o juiz, se vai deixar a criança com a família ou não. Mas o Conselho Tutelar em si não dá guarda para ninguém. Eles às vezes confundem esse termo. E também essa procura de termo de responsabilidade. Sim. Às vezes um adolescente vem morar com uma tia aqui, ou vai morar com uma tia ou com uma avó. Aí eles ficam procurando muito para a gente dar esses termos, mas a gente não pode ficar dando esse termo, porque o termo ele tem um prazo. Sim. E esse prazo para que é? Para regularizar a situação. Por quê? Mas é que a mãe está precisando trabalhar e não tem como ficar. Como assim? A mãe, a partir do momento que ela teve essa responsabilidade de ter um filho, ela tem que se organizar para ela trabalhar, cuidar dos filhos, da família, não é assim? Então, ela está precisando de uma ajuda para ela conseguir engrenar ali, conseguir levar a vida, tudo bem. Vem, o conselho faz um terminho, porque esse termo é um documento para quê? Para poder viajar, ir no médico, né? Porque senão você chega lá e fala assim, mas por que está contigo? Quem são os pais? Cadê os pais? Então, esse termo é só para isso. Aí, esses 90 dias que está lá naquele termo de responsabilidade, ele é para família se organizar e para levar seu filho de volta para ser cuidado. Então, o termo de responsabilidade, ele não pode, assim, qualquer situação, o conselho ir liberando. Quando a criança ela vai para casa-abrigo, existe um tempo determinado para ela ficar lá ou não? É o tempo que a família precisa se regularizar, igual você falou do trabalho que o CRAS faz. Isso. É esse tempo que ela fica lá. É assim, Theo, é um procedimento que é tomado, né? Por exemplo, a criança ela é retirada pela necessidade, porque
deixando claro que quando acontece essa retirada, que foi esgotado todas as tentativas. Sim. Porque se a família aceita antes, se precisa de um tratamento, se precisa de alguma coisa e aceitou antes, isso não acontece. Então aí aconteceu, porque eles não aceitaram. Aí ele vai ficar lá na casa de passagem, e a família vai ser conduzida para o CRAS, aí eles têm que ir no atendimento. Aí esse trabalho feito por nossas técnicas ali, que tem o pessoal do órgão gestor, que são 2 técnicas no órgão gestor e 2 no CRAS, né? Aí eles vão desenvolver, depois que foi para a justiça, quem desenvolve esse trabalho é o órgão gestor. Aí eles vão trabalhar, eles vão fazer relatório e vai ser mandado Todo mês para o conselho. Assim, o que é o relatório? Não é falando o que está sendo feito lá com a família, não. É falando o quê? A família está aderindo, a família está vindo. Aí, quando é feitas as reuniões entre as redes, tipo conselho, CRAS, fórum e a casa de passagem, que são chamados de PIA, aí ali o promotor pergunta, a família está aderindo, como que está essa família, o que vocês estão percebendo? Aí quando a justiça vê que a família, que a mãe, o pai ou o tio está em condições de receber essa criança ou esse adolescente de volta, aí a criança já é inserida na família novamente. Mas ele tem que ver que foi feita uma mudança. Porque senão o juiz não vai determinar nem que vem passar o final de semana. Que às vezes a família está melhorando um pouquinho, mas ainda não é hora, não vai passar nem o final de semana, vamos aguardar. Quem determina, então, no caso, é o juiz. É o juiz. E não o conselho. Não. E aí depois, mesmo que esse adolescente volta, o conselho tem que continuar acompanhando. A gente continua acompanhando, ver se... Enviando relatório para o fórum, nos atendimentos, eles estão indo nos atendimentos, eles estão inserindo nos programas que tem ali, que é o serviço de convivência e o fortalecimento de vínculo. E é todo um processo assim, de fortalecer a família para voltar e viver como uma família normal, que é o que tem que ser. Eliane e Patrícia, na questão de, vocês falaram então que tem esse tempo que a criança fica lá na casa de abrigo, existe alguma possibilidade da família, por exemplo, não aderiu ao trabalho, não teve evolução, a criança às vezes não tem a possibilidade de voltar para casa e a família também não quer? Existe o caso dela ir para adoção, algo assim, ou não? Existe sim. Existe nesse fato. O próprio juiz vai determinar que entra numa fila de adoção. Aqui com nós nunca aconteceu isso. A gente não tem esse tipo de problema. Mas a gente já viu alguns casos que o juiz determina que vai para adoção a criança. Aí seria o caso extremo do extremo. É o extremo mesmo, porque a gente vê, né, Sim. que eles tentam de tudo e eles deixam claro que a família tem que cuidar. Tem que trabalhar essa família tem que entender que esse filho é responsabilidade deles, é eles que têm que cuidar. Então, assim, tentam de todas as maneiras, todo tipo de trabalho, mas infelizmente acontece aquela família que não consegue. Mas a família é trabalhada para receber novamente o seu filho, não tem isso. Eles tentam fazer de todas as formas, né, que é o trabalho que a gente fala, para a criança retornar para o seu lar. Hoje o Conselho Tutelar ele tem realizado alguma ação no município de encontros, reuniões, ou esse trabalho é feito, igual vocês citaram, em conjunto com a rede? O CRAS, vocês falaram que faz o trabalho de fortalecimento da família, esse trabalho, na verdade, esse trabalho que é realizado ou que vai ser realizado, ele pode ser aberto para qualquer pessoa ou somente a pessoa que tem algum caso na família em relação aí à violação dos direitos, alguma coisa assim? Então, tem bastante atividades ali hoje que abrange bastante coisa aqui no município. Eu não sei assim detalhado hoje falar para você, mas ali é desenvolvido o trabalho com os casos que a gente encaminha, casos da terceira idade, né? E também da comunidade em geral. Por exemplo, a escola também encaminha para o CRAS.
quando precisa ser saúde, encaminha também. E ali eles são desenvolvidos também. Inclusive, né, nós vimos até que eles fazem o PAIF também, né? Tem alguns grupos, né, que eles trabalham as crianças, que a gente às vezes... a gente está notando que a criança está com algum comportamento estranho na escola, né? Chegou algumas denúncias. Então, eles têm um grupo de crianças que eles trabalham ali dentro do CRAS, que a gente saiba, né? Sim. O CMDCA é um órgão que pode fazer projetos, né? Trabalha a política pública do município, que dá para abranger bastante coisa. Então tem diversos trabalhos que são realizados. Sim. É o que nós falamos de início para você. Graças a Deus a gente tem que estar sendo bem respaldado. O Centro de Saúde agora está fazendo bastante palestra com os adolescentes, psicólogos, eles estão indo na escola, estão desenvolvendo um trabalho muito bom de prevenção, né? A gente está vendo... Sim, porque isso é muito importante, porque a gente vê que muita coisa não é do conhecimento. Às vezes a gente começa a conversar com o adolescente, você vê no semblante dele que ele não sabia que era assim. Fica até assustado às vezes. E às vezes, olha o que acontece, quando você encaminha a pessoa para a rede, nada mais é para quê? Para fortalecer aquilo que foi rompido. Mas eles têm aquele bloqueio que, tipo, é mais ou menos igual um adolescente quando vai num psicólogo, né? Tem muitos adolescentes que têm vergonha de ir num psicólogo, de ir ali fazer um acompanhamento. Sendo que aquilo ali é uma coisa que às vezes vai ajudar tanto, que né? é pro próprio bem Ou dele. pensa que é médico de doido, né? Pensa que não é, mas não é assim que funciona. É um trabalho, um tratamento excelente. Às vezes a pessoa vai uma vez e fala, nossa, é completamente diferente do que eu imaginava. Então... A gente está chegando ao fim do nosso podcast. Nossa, eu adorei conversar com vocês. Assim, esclareceu muita coisa. Uma observação minha... que a Eliane citou, que assim, a situação às vezes que a criança está passando e que o Conselho Tutelar é obrigado a agir, não é culpa da criança, é culpa dos próprios pais que deixaram fazer, né? A gente tem que deixar claro aqui que é claro que a partir dos 12 anos, adolescente que cometer algum crime, eles vão responder, que é ato infracional que eles respondem. Eles respondem a partir dos 12. Sim, a partir dos 12. Inclusive foi a mudança da lei, né? Que nós tivemos até a capacitação para esclarecimento maior, que foi englobado entre as leis daquela lei Henri Borel, né? E foi que teve essas mudanças. Ele também responde. E nessa fala, que eu falei assim, que às vezes a gente percebe que a gente chega ali, o adolescente... recentemente teve esse fato. O adolescente, num PIA, conversando com o promotor, ele falou para o promotor, né? Isso aqui é como um castigo, né? Eu fiz errado, então... Aí o promotor mesmo falou lá, não, você não fez errado. Fizeram errado com você. E também a gente sabe que tem casos e casos, né, Théo? Que tem muitos pais que tentam, lutam, mas aí quando é assim, é mais fácil da gente ajudar. A gente não vai banalizar e falar que é um extremo, não. Tem aqueles pais que lutam ali junto com nós o tempo todo, pedindo ajuda e pegando no pé, correndo atrás para melhoria. Mas todo caso tem sua exceção, né? Sim. Isso aí, gente. Olha, adorei conversar com vocês. Foi uma conversa muito esclarecedora. Acredito que não só para mim, mas para todo mundo que está acompanhando, muita gente aqui acompanhando. Que é um assunto importante, né? Um assunto que trata a comunidade, que muitos pais que estão assistindo agora, opa, peraí, eu preciso mudar minha atitude com os meus filhos a partir de hoje. E muito adolescente que viu agora falou, opa, já tenho mais de 18, então vou tomar cuidado. Sim. Conselho Tutelar não pega mais, mas eu respondo pelos meus atos. Patrícia, Eliane, em nome do nosso programa, quero agradecer a vocês, a todo o colegiado, os 5 membros, aos 10 na verdade, porque 5 que também são suplentes. Agradecer a vocês por essa disponibilidade de estar aqui hoje e poder falar assim de forma tão fácil, né, e tão simples de um assunto que é tão delicado aqui ao nosso município. Eu quero já me colocar à disposição de vocês, se caso necessário, surgirem dúvidas dos nossos telespectadores que estão assistindo ou assistirem depois o nosso podcast, para vocês estarem voltando e falando sobre o assunto ou de qualquer outra ação que for ser realizada. Se eu não citei algum assunto aqui, vocês podem ficar à vontade para concluir a nossa conversa. Na verdade,
Nós também, né, Patrícia? Sim. A gente quer agradecer, pedir desculpa aí, às vezes, por alguma falha, porque estamos começando agora aqui no mundo artístico. Tivemos uma oportunidade Sim. muito grande de mostrar um pouquinho o trabalho do conselho, né? Sim, e você sabe que é de suma importância, até eu quero ressaltar isso com você, que nós temos a nossa conselheira lá, que é a mais experiente, né, que é a dona Sim. Lourdes, e ela sempre questiona que a gente tinha que ter um lugar aberto para a gente explicar para a sociedade, para a comunidade, para a população, como que funciona mesmo. Ela sempre fala isso, que é muito interessante esse trabalho, porque aí fica mais fácil, porque muitas das vezes nós somos procurados e a gente não pode fazer, às vezes uns entendem, outros acham que a gente não está com muita vontade, e já outros não nos procuram porque pensam que não é nós e somos nós. Então esse esclarecimento aqui eu acho que é assim, suma importância, parabéns pelo espaço, a gente só tem a agradecer. Obrigada, E fiquem à vontade, viu? Se caso eles precisarem dos microfones novamente aqui para tratar de outro assunto, fiquem à vontade. Obrigada. Pessoal, nós queremos agradecer então a todos vocês que ficaram com a gente até agora, para você curtir a nossa live, compartilhou, comentou aí. Nosso muito obrigado aos nossos apoiadores. A Janete Vitor, inclusive, coloquei aqui os livros, ó. Escola da Vida, tem o volume 1, volume 2, essa historinha que passa aqui em Santo Agostinho, e também o e-book Marilata, que você encontra lá na Amazon, tá? Lá na Amazon Internacional, tá, pessoal? Agradecer ao Nakai Supermercado, também a MF Fitness, Academia MF Fitness, a Zarit Telecom, Internet Fibra Ótica, a CV Festas, agradecemos também a Fórmula Exata, a Alô Juliana, a Keila Bolos, Estúdio Suzy Kelly, Decora Plus, e também a Janete Vitor e a todos vocês que nos acompanharam até agora no nosso 16º episódio do Bertina Cast, hoje falando sobre aí o Conselho Tutelar, na presença de duas conselheiras aqui do nosso município, a Patrícia Xavier e também a Eliane Lepre. Esperamos você na próxima terça-feira, às 7h30 para o 17º episódio do Bertina Cast, que, claro, vai trazer uma novidade muito boa aqui para o nosso município e que também vai envolver as crianças aqui da nossa cidade. Eu vou guardar essa novidade para vocês, mas terça-feira eu conto com vocês aqui mais uma vez no Bertina Cast Podcast, o seu podcast. Até terça-feira que vem. Tchau!